Gênesis capítulo 7, irmãos, eu não sei se vai ser projetado aí, não tive tempo de conversar com a Joana direito, mas se for, já está. Eu vou ler a palavra do Senhor, meu querido, e quero convidar você a acompanhar a leitura. À medida que eu leio, preste bastante atenção no que a palavra do Senhor diz. Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 16. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra. Copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Feche seus olhos, meu querido, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela semana que tivemos até aqui. Te louvamos e te exaltamos pelo cuidado do Senhor para conosco, para com as nossas famílias, para com os nossos lares. Ó Deus, sejam os bons momentos que vivemos juntos, sejam os momentos difíceis, ó Pai, que precisamos encarar. A verdade é que cremos que o Senhor, o Deus de um pacto estabelecido desde um princípio, ó Deus, zela por nós, zela por aqueles que o Senhor chamou, zela por aqueles que o Senhor salvou, zela por aqueles que o Senhor tem feito a obra a cada dia. E, meu Deus, as pessoas que aqui estão, a tua igreja que aqui está, os visitantes que aqui estão, todos nós, ó Deus, precisamos ouvir a voz do Senhor. Todos nós precisamos da palavra do Senhor. E queremos, ó Deus, essa palavra para aplicá-la aos nossos relacionamentos, para aplicá-la ao nosso relacionamento com o Senhor, para aplicá-la no relacionamento dentro de casa, para aplicá-la no viver da igreja dia após dia. Então, meu Deus, fale ao nosso coração, que nossa mente agora seja iluminada pelo Espírito Santo, para que absolutamente nada venha intervir nessa ação bendita do Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós nesse tempo de ouvirmos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o pastor Pedro acabou de chegar de uma viagem, todos sabem, né? Imagino que foi uma viagem proveitosa. Eu vi algumas piadinhas lá no post dele, isso quer dizer que as pessoas guardam mais as piadas que você faz do que o que você está falando da palavra, né? Afinal de contas, como é que é? Passarinho, até hoje todo mundo está lembrado, né? Olha aí, tá vendo? Ninguém esquece o passarinho.
Mas a bem da verdade, meu querido, é que quando nós viajamos, nós não gastamos, nós investimos. Viagem é investimento, e quando você viaja, conhece novos lugares, conhece a beleza do mundo, conhece como essa criação que Deus fez é maravilhosa, você se encanta, você fica pasmo, você é impactado. A beleza da criação, meu querido irmão, ela nos chama a atenção de tal maneira que a gente lembra do Salmo, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós lembramos de Gênesis, onde Deus fez todas as coisas e disse Deus, e viu Deus que era bom. Então, à medida que nós contemplamos toda essa beleza, nós vamos lembrando daquele que fez toda essa beleza. E na beleza da santidade do Senhor, nós o adoramos, nós o bendizemos. E é claro, meu querido, que um dos lugares que eu visitei, possivelmente você já tenha visitado também, e que me impactou grandemente pela sua beleza, foi Foz do Iguaçu. Quem aqui já esteve em Foz do Iguaçu, diga amém. Algumas pessoas, né? Então, Foz do Iguaçu é muito interessante porque lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, nós temos o quê? As cataratas do Iguaçu. E quando você vai no período que há um volume maior de água, você se surpreende, porque aquelas águas vão se avolumando e vão caindo naquelas cataratas e você fica tão próximo, mas tão próximo delas, que, meu querido, o temor logo vem no seu coração, porque basta que ela bata ali em você para que ninguém mais te encontre, ninguém mais te ache, porque é um abismo. Então você vê todas aquelas cataratas caindo, você vê ao longe os argentinos contemplando nada, porque do lado de lá não dá para ver nada, nós aqui vemos, mas você vê aquela beleza toda e quando você contempla tudo aquilo, você, gente, qual é o nome desse lugar, né? Qual é o nome? Tem que ser um nome maravilhoso, tem que ser um nome lindo. Essa catarata aqui, por exemplo, que é a que tem o maior fluxo de água, desta que foi considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Qual é o nome dela? E as pessoas disseram, impactados pela beleza do lugar, impactados. Olha que lugar maravilhoso. Esse lugar se chama Garganta do Diabo. Gente, eu fico estupefato porque você já deve ter percebido, mas muitos lugares no mundo que têm uma beleza sem igual e nos impactam de uma maneira tão maravilhosa, tem o diabo no nome. E eu acho muito estranho isso. Eu até imagino por que querem dizer isso, mas, sinceramente, por que o diabo nos surpreende tanto? Basta nos pensarmos no viver da igreja, no dia a dia da igreja, né? Quando colocaram ali, o pastor assistente Ângelo Vieira, em que isso chama atenção? Absolutamente nada. Mas se colocasse aí pastor Ângelo Vieira, ex-bruxo, ex-assistente do diabo, ex-pactuado com o diabo, nossa, isso chamaria uma atenção, meu querido irmão, porque parece que o nome do diabo é mais proeminente, parece que as coisas belas e grandiosas, impactantes, elas de certa maneira precisam estar associadas a ele. Nós, cristãos, agimos assim quando lemos o livro de Apocalipse. E de tantos números que lá estão, meu querido, aquele que salta aos nossos olhos, que elaboramos inúmeras teorias e queremos entender e dizer que isso é o número da besta ou o número 666, nos esforçamos sobremaneira, fazemos coisas estrondosas para dizer o que esse número é, mas esquecemos daquela marca que está sobre os filhos de Deus, aquela passa desapercebida, e lá está ela também. Então, meus irmãos, nós incorremos um grande erro quando queremos dar um valor, uma beleza, um impacto ao diabo por algo que Deus é que deve receber a glória. E eu sei que vai ser difícil dizer isso, mas se há algo belo, se há algo impactante, se há algo que salta aos nossos olhos e que nós devemos sim dar todo o valor, toda a glória, não é um pacto com o diabo, mas é o pacto de Deus conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a perceber que Deus, um Deus santo, grandioso, altíssimo, resolveu estabelecer um pacto para se relacionar conosco, pecadores, miseráveis, nós, meus irmãos, estamos percebendo algo maravilhoso, grandioso, belo,
que deve ser exaltado. Então, muito mais do que falar do pacto com o diabo, eu quero que nessa noite nós falemos de algo maravilhoso, o pacto com Deus. E, meu amado, se você conhece a palavra de Deus, sabe que o pacto com Deus é algo que é estabelecido em Adão, é algo que é estabelecido em Abraão, é algo que é estabelecido em Moisés, no Sinai, é algo que é estabelecido em Davi, é algo que é estabelecido em Jesus. E é claro, meu querido, também é estabelecido em Noé. Uma parte da vida de Noé está aqui no texto que nós lemos. A grande verdade, meu querido irmão, é que Deus estabeleceu, e depois desse pacto com Adão, um pacto onde Adão desobedeceu, nesse pacto de obras, a grande verdade é que depois dele, meu querido irmão, não haveria mais como acontecer um pacto se não fosse única e exclusivamente pela graça de Deus. A graça de Deus não está presente só na nova aliança em Cristo Jesus, mas em Deus vir sobre a sua criação, vir sobre os homens e falar desse pacto desde o princípio. E, meu querido, o texto é grande, a história de Noé também é, assim como o evento que nós descrevemos aqui, porque nós estamos falando de uma vida milenar. Nós estamos falando de um homem que viveu quase 1000 anos. E em quase 1000 anos de história, meu querido irmão, o que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que Deus fez uma aliança com Noé. E por causa dessa aliança de Deus com Noé, muitas bênçãos estavam sobre ele e foram também estendidas à sua família. Ele e aquelas outras 7 pessoas que com ele entraram na arca. E isso, meu querido irmão, é algo que, do conceito bíblico, a partir da palavra de Deus, precisa ser aplicado à nossa vida, à nossa família, nós que somos família do pacto em Cristo Jesus. Amém? Então, nós podemos ler a palavra do Senhor e tirar muitas e preciosas lições acerca do pacto com Deus. Eu poderia falar de Gênesis 6 a Gênesis 10, que descreve basicamente toda a história que envolve o dilúvio. Mas eu queria, nesse pouco tempo que tenho, meu querido, apresentar algumas lições nesse texto que mostram as relações desse pacto de Deus com Noé, com seus familiares, que podem e devem ser aplicadas às nossas famílias, nós que também participamos desse pacto e que precisamos também. E quando nós percebemos o versículo 1 ao versículo 7, diz o Senhor a Noé, veja, disse o Senhor a Noé, aliança de Deus com Noé, ele diz, entra na arca, tu e toda a sua casa, porque eu reconheço que você, Noé, tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então diz o versículo 7, por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Meu amado irmão, a partir desse versículo 1 e versículo 7 desse texto, nós percebemos que todo o pacto de Deus envolve essa iniciativa baseada na graça, baseada no favor de Deus e não nos nossos próprios méritos. Talvez você olhe no primeiro momento e pense, Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, Noé andava com Deus. Eu não estou falando a história de Enoque, é a história de Noé mesmo. Mas tudo isso, meu querido irmão, não estava nos seus méritos, porque Noé era um pecador. A mulher de Noé era pecadora. Os filhos de Noé eram pecadores. As suas noras eram pecadoras. A distinção, meu querido, é que diz o texto bíblico em Gênesis 6, capítulo 8, após a genealogia de Adão, a falar de Noé, diz que Noé achou graça diante do Senhor. Então, meu querido, se Noé acha graça diante do Senhor e Deus estabelece, portanto, um pacto com ele, como diz o versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, meu querido, as bênçãos do Senhor repousam sobre ele, mesmo o pecador. Deus cuidará dele, Deus guiará ele, Deus fará dele o homem que ele precisa ser, e todas as bênçãos que Deus derramará sobre ele se estenderão aos seus, à sua casa, à sua família. Então, meu querido, na família do pacto, aqui em Noé, nós percebemos a iniciativa graciosa de Deus. A gente quer
que a nossa família seja e esteja nesse pacto com Deus de uma maneira viva. Mas é preciso reconhecer que tudo começa aqui, com a graça do Senhor. E a graça do Senhor está justamente quando Ele decide salvar uma família da morte. Diz o texto: entra na arca tu e toda a sua casa. A graça do Senhor está quando Ele decide preservar essa família no meio de uma geração corrupta. Meu amado, diz a palavra de Deus no contexto que viu o Senhor a maldade do homem, como ela se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus essa terra, e eis que ela estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido. Esse é o contexto de Gênesis capítulo 6. Toda essa corrupção, meu querido irmão, e Noé achou graça diante do Senhor. Noé, meu querido irmão, andava com Deus. Ele não andava com aquela geração. Noé ouviu a Deus. Ele não ouvia aquela geração. Então, ainda que essencialmente pecador, Noé viveu a sua vida dedicada na promessa que viria. Aquela promessa que foi dada aos seus pais, Adão e Eva, quando Deus disse: eu enviarei o descendente. Não é aquele que decidiu viver e adorar como Abel, e não agir como Caim. Noé é aquele que decidiu viver numa monogamia, enquanto toda uma geração se transviava sexualmente. Parece que falamos dos dias de hoje, né? Mas aqueles dias e esses dias não são diferentes quando nós pensamos numa geração transviada. Então não importa, meu querido irmão, se você entende que filhos dos homens e filhas das mulheres, os homens, filhos de Deus e filhos dos homens, se tratam de anjos, se tratam de varões de renome, ou se tratam de homens poderosos. A grande verdade é que havia um problema sexual também. Mas Noé tinha uma mulher. Sem Cã e Jafé tinham uma mulher. Pecadores, mas que acharam graça diante do Senhor no meio de uma geração transviada. Então, meu querido, eu queria que você fizesse essa primeira aplicação no seu coração. Você, como família do pacto, você como homem de Deus, como mulher de Deus, você precisa reconhecer que quando Deus ele intervém na sua família, Ele intervém por graça. Essa iniciativa graciosa de Deus, ela precisa ser um marco no seu coração, porque a sua família não será melhor se não começar com Deus, se não começar pela graça de Deus, se não começar com o favor imerecido de Deus. Afinal, muitos de nós que aqui estamos fizemos isso justamente diante de um pastor que estava ali lendo ou ouvindo nossos votos que nós fazíamos diante de Deus. Porque queremos que Deus abençoe o nosso lar, queremos que Deus faça tudo, aconteça tudo na nossa casa, faça Deus, mas na prática, meus irmãos, a iniciativa muitas vezes não é a graça de Deus. São os nossos próprios méritos, as nossas próprias forças, o nosso próprio intelecto, os nossos próprios sonhos, são as nossas mazelas, são as nossas dificuldades. Meu querido, tire os olhos de tudo isso, todo esse efeito decorrente do pecado, e volte os seus olhos para Deus, que está pronto para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu lar, em nome de Jesus. Tudo começa nele. Então, sim, essa teologia do pacto maravilhosa, ela tem a iniciativa graciosa de Deus, mas ela também engloba algo importante que está descrito no versículo 2, no versículo 3, no versículo 8 e no versículo 9. Pois diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Diz o texto: mas dos animais imundos 1 par. E depois os versículos que eu mencionei falam de como isso se dá.
Meu querido, esses versos eles mostram para nós que estar na família do pacto significa compreender essa iniciativa graciosa de Deus nas nossas vidas, mas também entender que estar dentro do pacto engloba ter o conhecimento da lei de Deus. Deus, meu querido irmão, não só vai iniciar pela graça na sua vida, mas Ele também lhe dará o conhecimento acerca da sua lei, para que você possa crer e obedecer. E eu sei que quando eu falo de lei, quando falamos de lei, quando o pastor Pedro ele fala suavemente aqui, a lei, você traz à sua mente Moisés, você traz à sua mente o Sinai, você traz à sua mente a Torá, mas, meu amado irmão, a lei é anterior ao Sinai. Adão já conhecia a lei quando Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás, mas não comerás desta. Noé também conhecia a lei de Deus, meu querido irmão, porque Deus disse: de todo animal limpo levarás, macho e fêmea. A lei, meu querido irmão, é o mandato de Deus, é o direcionamento de Deus, é o caminho estabelecido por Deus, é o que Deus requer. E, meu amado, se nós participamos desse pacto com Deus, o conhecimento da lei dele é algo necessário. E aí eu quero que você perceba, então, duas leis estabelecidas aqui. Primeira, a lei natural. Porque diz o texto, macho e fêmea. Macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. 5 vezes macho e fêmea. O Senhor coloca dentro desses poucos versículos essa expressão 5 vezes, dentro desse escopo de animais, a fim de demonstrar, meu querido, que essa é a lei natural para a conservação das espécies. Essa é a lei natural para a preservação das espécies. Não há outro método, não há outro caminho. Não importa quantas letras você queira criar, meu querido irmão. Só existe M e F. Macho e fêmea. Deus está dizendo que na sua lei natural se conservará a semente sobre a terra. Gênesis 6:19. Então o homem, meu querido irmão, corrupto, violento, longe de Deus, ele estabelece um método que é antinatural. O apóstolo Paulo vai escrever justamente isso, Romanos capítulo 1, leia. Eles mudaram o modo natural. Homens com homens, mulheres com mulheres, se deitando, cometendo torpeza. E, meu amado, quando isso acontece, a família é destruída. Quando isso acontece, a lei de Deus é ignorada. A lei natural de Deus é descumprida. Então, meu querido, quando lemos a Escritura e percebemos a repetição de macho e fêmea, não é simplesmente uma designação biológica, mas é Deus dizendo que para que as espécies possam perpetuar, possam se multiplicar, e também o homem possa multiplicar-se e encher toda a terra, a sua lei deve ser cumprida. Macho e fêmea. Mas diz o texto mais, ele fala, 7 pares de animais limpos e 1 par de imundos. Quando nós falamos de imundo e limpos, a gente pensa logo em quê? Em Moisés, né? De novo. Por quê? Essa é uma descrição que está basicamente lá no livro de Levítico. Porque, meu querido, a ideia de animais puros e impuros, a ideia de animais limpos e não limpos, né? Imundos, são aqueles animais que poderiam ser utilizados para alimentação e para o sacrifício, e aqueles que naturalmente não poderiam ser utilizados para alimentação e também não para o sacrifício ao Senhor. Mas isso está descrito na lei de Moisés.
E ainda, meu querido irmão, que o povo de Israel no Sinai seja um auditório que está ouvindo esse discurso de Moisés acerca de Noé. Perceba, meu irmão, que lá antes que houvesse Levítico, antes que Moisés recebesse a lei do Senhor, Deus já estava estabelecendo uma lei pré-dietética, pré-sacrificial. Eu não sei antes, meu querido, mas depois do dilúvio, os homens passaram a comer carne. Não sei antes, mas depois isso começou a acontecer. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: Deus está estabelecendo mais uma lei. Deus estabelecendo mais um conceito legal de animais que deveriam ir para a arca, entrar para a arca. E Noé deveria cumprir essa lei. Então, meu amado irmão, veja, a aplicação para o nosso coração. Você tem a iniciativa graciosa de Deus na sua família. E agora você precisa ter o conhecimento da lei de Deus. Porque a família do pacto, ela sempre conhecerá e buscará o conhecimento e o cumprimento da palavra de Deus. Essa é a base da nossa vida, da nossa existência. Nós queremos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Então, para nós, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, nós construímos o nosso lar fundamentado nos valores bíblicos. Então, meu irmão, tenha em mente a iniciativa graciosa de Deus, mas também tenha em mente o conhecimento da lei de Deus, que Ele requer de você. Como disse o salmista, meu irmão, a contrastar justos e ímpios. Nós precisamos ser aqueles bem-aventurados que meditamos na palavra do Senhor, na lei do Senhor, de dia e de noite. Então o texto bíblico continua. A iniciativa graciosa de Deus, o conhecimento da lei de Deus. Aí o versículo 5 e 6 diz: e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Meu amado, esse pacto de Deus com Noé também envolve uma conduta aprovada diante dele. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Benção. Meu amado, não é diferente aqui no contexto de Noé. A palavra do Senhor diz que tudo fez Noé segundo Deus ordenado. Nós estamos falando de uma conduta aprovada porque é uma conduta fiel diante do Senhor. E eu não quero falar, meu irmão, exatamente de ele ter cumprido todos os ordenamentos para a arca simplesmente. Mas se nós voltamos um pouco o texto, no capítulo 6, a gente percebe que eis a história de Noé, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Enoque andava com Deus, meu querido, depois de ter vivido um certo tempo, já não era porque Deus o tomara para si. Mas no caso de Noé, Noé era. Ele estava no meio dos seus contemporâneos. Ele estava no meio de uma geração violenta, corrupta, que fazia o que era mal diante do Senhor continuamente. Mas ele era íntegro. Antes de obedecer qualquer ordem, meu querido irmão, perceba que Noé, ele manteve a sua integridade no meio de uma geração perversa. Ele foi fiel quando as circunstâncias não eram favoráveis à sua fidelidade. Eu não sei você, meu querido, mas as pessoas costumam ter uma dificuldade de ser fiéis ao Senhor quando lhes é exigido ser fiel diante de uma perda muito grande. Imagine você escolher entre Deus e o seu filho.
Imagine você escolher entre Deus e a sua vida. Imagine. Imagine o que muitos homens e mulheres estão passando ao redor do mundo quando precisam fazer essas escolhas e na fidelidade deles escolhem Deus, mesmo pagando com as suas vidas. Então aqui nós temos Noé, meu irmão, sendo fiel quando tudo era contrário a ele. Se isso não bastasse, Deus, meu irmão, estabeleceu para Noé fazer uma arca, algo que não tinha precedentes. Certamente, provavelmente, Noé era alguém que trabalhava com agricultura. Alguém que trabalhava ali de trabalhos mais tranquilos nesse sentido. Mas aí Deus manda ele construir uma arca, algo que envolve uma arquitetura, algo que envolve betume. Aí você vê alguns filmes colocando Noé correndo atrás do cachorro, correndo atrás do pato. Seria um trabalho mais difícil, né? Porque esses bichos são rápidos. Mas não, meu irmão, a palavra do Senhor diz que Deus levou os animais até Noé. Mas foi muito trabalho. E, meu irmão, um trabalho que ele nunca tinha visto. Que ele não tinha ideia. Que ele não sabia. Você já passou por um furacão, meu irmão? Já esteve no meio de um furacão? Furacão passando? Eu nunca estive. Você talvez nunca esteve. Mesmo estando tão perto aqui, né? Mas pensa comigo aqui o seguinte. Você tem ideia do que é um furacão? Tem? Por quê? Porque está na TV, está na internet, está no YouTube. Você tem as noções já na sua mente do que é um furacão. Agora, meu irmão, Noé não tinha noção alguma do que é um dilúvio e do que é uma arca. E uma chuva, claro. Ele não tinha noção nenhuma. Mas qual foi a atitude de Noé? Ser fiel. Ele foi fiel. Então, meu irmão, essa é a conduta aprovada diante de Deus que ele espera nesse pacto. A família do pacto é aquela que tem uma conduta aprovada diante do Senhor. Então, observe as ordens divinas para Noé, diz o texto, Gênesis 6, versículo 14 a 16. Faz uma arca sim, deste modo a farás. Farás ao seu redor desta maneira, com uma abertura, e diz o texto no versículo 22. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Bênção, né? Falando para vocês aqui em 3 minutos, parece uma maravilha, né? Mas o texto diz assim, ó. Tinha Noé 600 anos de idade. Eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Vocês que são bons de matemática, né? Quando Noé teve 100 cães de Jafé, foi o momento que certamente Deus disse: eis que derramarei um dilúvio sobre a terra e exterminarei toda carne. Ele tinha 500 anos. A palavra do Senhor diz aqui, meu querido irmão, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 600 menos 500? 100 anos. Tudo que eu disse aqui agora, meu irmão, multiplique por 100 anos. Porque é muito fácil nós falarmos de sermos fiéis ao Senhor, não é verdade? Agora imagine ser fiel ao Senhor no meio de uma geração, cumprindo todas as ordens de Deus num prazo de 100 anos. Isso, meu irmão, mostra de fato o muito da graça que repousava sobre a vida de Noé. Como Deus de fato preservava, como Deus de fato guardava. Então, uma aplicação para o seu coração, para o nosso coração, para o meu coração, meu querido irmão. Família do pacto, ela tem o santo dever de viver para a glória de Deus, para o seu inteiro agrado. A família do pacto, ela precisa ter a conduta aprovada diante do seu Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Colossos: vê, pois, de modo digno do Evangelho.
Diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. Não é à toa, meu querido irmão, que lá está o nome de Noé, na galeria da fé de Hebreus 11. Ele é chamado de herdeiro da justiça que vem pela fé. E lá, o autor sagrado, ao falar de Noé, disse que ele era temente a Deus. Uma conduta aprovada. Então, meu querido, são verdades de um pacto que Deus estabelece com os seus, que precisam ser vividas por nós. Lembre-se que a iniciativa graciosa é de Deus. Tenha em mente que o conhecimento da lei de Deus é obrigatório. A conduta aprovada diante de Deus, meu irmão, ela precisa ser vista como podemos ver na vida de Noé. Mas diz o versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. É Deus olhando para frente mais uma vez, meu querido irmão. Mas agora de uma perspectiva de 7 dias. Eu queria, a partir desse versículo 4, falar de uma quarta lição. A profecia a ser cumprida por Deus. Deus dá a sua palavra e Ele cumprirá a sua palavra. Meu irmão, veja como Deus é misericordioso. Talvez você observe a palavra do Senhor dizendo, exterminarei todos os seres que fiz, e pense, meu Deus, que coisa terrível, mas Deus está manifestando uma misericórdia sem igual nesse texto, meu querido irmão. É a misericórdia agindo nesse tempo profético, porque em virtude daquela violência dos homens, aquela corrupção dos homens, o pecado dos homens, o desígnio mau e contínuo dos homens, Deus resolveu dar cabo de toda a carne. Ele decidiu enviar o dilúvio. Noé tinha 500 anos quando recebeu a ordem de construir a arca. Se passaram 100 anos. E, meu querido irmão, ao chegar um determinado tempo, disse Deus, Noé, daqui 7 dias eu enviarei o dilúvio. Então, meu irmão, eu estou falando de 100 anos e 7 dias. Onde Noé está construindo uma arca. E como diz o contexto maior das Escrituras, o Espírito de Cristo falando em Noé, àqueles que estavam em prisão, anunciando a voz do Senhor no meio daquela geração, pregando e dizendo, vai vir, Deus vai destruir. E meu amado irmão, 100 anos e 7 dias depois, ninguém se converteu. Ninguém ouviu. Deus, meu irmão, foi extremamente misericordioso. Depois de 100 anos, mais 7 dias, e mesmo assim, o apregoador da justiça, Noé, não obteve êxito em nenhum dos seus sermões, em nenhuma das suas pregações, em nenhuma das suas mensagens. Deus, meu irmão, foi extremamente misericordioso com uma geração violenta, mas depois de todo aquele tempo, apenas 8 se salvaram. Então, depois que você entende isso, meu irmão, você vê o terror do juízo sendo cumprido quando Deus diz, exterminarei todos os seres que fiz, portanto. A palavra do Senhor, meu irmão, ela disse que o dilúvio veio e 40 dias e 40 noites choveu. As águas do dilúvio permaneceram 150 dias sobre a terra. E à medida que ficaram esses 150 dias sobre a terra, ela cobriu os mais altos montes. Tudo que tinha fôlego de vida pereceu. O juízo chegou.
Esse evento, meu irmão, foi um evento único. Esse evento foi um evento instantâneo, no sentido de ter trazido tamanho pavor. Se você começa a estudar um pouco do registro fóssil, você vai perceber, por exemplo, em relação aos animais, muitas pegadas fossilizadas no mesmo sentido, como um evento sem precedentes estivesse acontecendo, de maneira que todos os animais desesperados correram para uma mesma direção. Era Deus desfazendo o que ele fez. Ele tinha separado as águas de cima e as águas de baixo. Agora não havia mais separação. Abundante chuva caiu sobre a terra, copiosa chuva caiu sobre a terra, e a água brotou do chão, e a terra foi inundada. Não é sem razão, meu querido irmão, que quando sobem no Everest, podem encontrar registros de fósseis marinhos. Porque o que a Bíblia diz, meu irmão, aconteceu no nível global. Então, uma aplicação para o nosso coração nesse sentido, meu irmão, é que a família do pacto sempre será a minoria que confia nas promessas divinas. A família do pacto sempre será a minoria, porque a maioria sempre será contrária e desobediente a Deus. Sempre ignorar a profecia que ele cumprirá no fim. Então, ser família do pacto significa isso, irmão. Conhecer a profecia e saber que a profecia vai se cumprir. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta e lembra dos dias de Noé, ele fala que as pessoas daquele tempo eram desobedientes. E eram desobedientes, veja, diante da longanimidade de Deus. Enquanto Noé preparava a arca, Deus manifestava a sua longanimidade. E ninguém creu na profecia. Ninguém se converteu. A não ser Noé e com ele toda a sua família entrando naquela arca. Então, quanto ao pacto, meu querido, nós aprendemos isso, nós aprendemos que a iniciativa graciosa de Deus, ela está presente, que o conhecimento da lei de Deus está presente, que a conduta aprovada diante de Deus está presente, que a profecia a ser cumprida por Deus está presente. Mas por último, do versículo 10 ao versículo 16, diz o texto: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, diz a palavra do Senhor. Nesse dia romperam-se todas as fontes e o dilúvio rompeu. Diz o versículo 13: nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E lá no final do versículo 16, talvez a expressão mais terrível desse texto bíblico, irmão, que deve nos causar mais temor e tremor, é essa que diz: e o Senhor fechou a porta após ele. Por último, irmãos, a preciosa lição daqueles que estão dentro da família do pacto é essa: o destino final que é executado por Deus. Deus, meu irmão, tem um destino final para a família do pacto. Qual é esse destino? A palavra do Senhor diz que esse destino final, ele tem uma exatidão, né? Porque, infelizmente ou felizmente, dependendo, nós não conseguimos fazer qualquer análise arqueológica a fim de tentar compreender em que dia se deu exatamente o dilúvio, quais foram os meses, né? Qual foi o dia da semana, não temos como saber isso. Mas quando Moisés estava ali diante do povo de Israel, falando e ministrando sobre eles o que Deus recebeu, ele fez questão justamente de deixar registrado dessa maneira. Veja, a palavra do Senhor está dizendo: depois daqueles 7 dias, no ano 600,
no mês 2, no dia 17. 17/2 do ano 600. Nesse momento, o destino final de Deus foi manifesto. Foi nesse dia que o dilúvio se tornou uma realidade sobre o mundo incrédulo nas profecias. Eu quero que você perceba, meu querido, que a palavra do Senhor também diz, no texto de Gênesis 8, versículo 13 e 14, que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. E o versículo 14 diz: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Meu amado irmão, Deus está colocando números específicos para mostrar que no dia determinado por Ele, no mês determinado por Ele, no ano determinado por Ele, no prazo determinado por Ele, o destino final chega. Eu não sei que dia é. Você não sabe que dia é. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Deus tem um dia final. E nesse dia final, Ele cumprirá rigorosamente. É o dia, é o mês, é o ano, é a hora, Ele cumprirá. Creia na palavra do Senhor. Talvez essa era a mensagem de Moisés para o povo que o ouvia, meu irmão. E a mensagem de Deus para nós hoje não é diferente. Nós que ouvimos, precisamos entender que dentro desse pacto estabelecido por Deus, meu amado irmão, existe uma parte absolutamente fiel, ela é o Senhor. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele será fiel na exatidão do destino final. E que destino final é isso? É um destino de contrastes, irmão. Diz o texto: o Senhor fechou a porta. Aqui está o destino final: o Senhor fechou a porta. Amado, quando nós lemos Gênesis, a gente percebe coisas maravilhosas. É Deus separando luzes e trevas. É Deus separando homens e animais. É Deus separando aqueles que o temem e aqueles que se rebelam contra Ele. Isso até Gênesis capítulo 10. Mas nada muda quando você avança ao Apocalipse. Deus é um Deus de distinções. São pessoas se rebelando contra Ele e são pessoas achando graça diante dEle. Portanto, meu amado, a teologia do pacto é justamente isso, dizendo: Deus tem um povo seu, que Ele chama de todas as eras, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele estabeleceu uma aliança e Ele vai chamando essas pessoas no decurso da história, levando-os e as conduzindo pela fé até um destino final que Ele preparou. Se nós formos considerar apenas Gênesis capítulo 7, eu poderia dizer de uma maneira simples, clara, e mais claro do que isso é impossível, meu querido irmão, mas ou você está dentro da arca, ou não está. Onde a sua família está? Dentro ou fora do barco? A sua família está protegida do dilúvio ou imersa nas águas? Nós somos de Cristo ou do maligno? Nós somos família de Deus ou inimigos de Deus? A Bíblia apresenta inúmeros contrastes, meu irmão, e a certeza de um destino final executado por Deus. A grande verdade é essa: o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta. E se Deus fecha a porta, meu amado irmão, não há homem, não há criatura, não há mecanismo, não há tecnologia, absolutamente não há nada que fará essa porta abrir.
Então, meu amado irmão, veja a misericórdia de Deus mais uma vez, a longanimidade de Deus mais uma vez. Você veio aqui para esse encontro de casais, meu amado irmão, e Deus está te dando mais uma vez essa palavra para que você creia, para que você se volte para Ele, para que você entenda que Ele é a vida, para que você entenda que foi Jesus que disse: eu sou a porta, quem passa por mim será salvo. A porta ainda está aberta em Jesus, meu querido. É tempo de passar. Entre você, entre a sua esposa, entre os seus filhos, entre a família do pacto. Vejam os passos verdejantes ali. Entrem e participem do banquete do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Porque vai chegar o dia, meu querido, que Deus fechará todas as possibilidades. E quando esse dia chegar, meu irmão, o destino final será manifesto. E assim eu me lembro de Pedro. Deus se quer poupar anjos. Deus não poupou o mundo antigo. Deus não poupará os incrédulos desta e das futuras gerações. Mas uma coisa é certa, irmão. Deus poupará a família do pacto. Deus poupará os santos e redimidos pelo sangue de Cristo. Esses encontrarão a graça de Deus nas suas vidas. Então, meu amado irmão, eu finalizo lembrando justamente daquilo que Jesus declarou. No seu sermão escatológico, quando ele falou justamente desse destino final, do tempo do fim, ele disse que, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ele disse: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Palavras do Senhor, não perceberam. Como não perceberam, meus irmãos? Como não perceberam? 100 anos, 7 dias, e as pessoas ignoraram completamente o pregador da justiça dos seus tempos. Elas ignoraram. Elas preferiram comer e beber, casar e dar-se em casamento, viver suas vidas comuns, vivendo como se Deus não existisse. Mas o Senhor diz: assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque o dilúvio veio e levou a todos. E quando Jesus voltar, o destino final será manifesto a todos. Então, meu amado irmão, é tempo de você apresentar a sua família ao Senhor. É tempo de você, se ainda não é, desejar intimamente no seu coração ser participante deste pacto com o Senhor. O Espírito Santo, meu querido, ele toca no seu coração, toca na sua vida, e você diz: eu quero fazer parte desse pacto. Faça uma oração sincera diante do Senhor. Se coloque: Deus, eu quero sim reconhecer essa iniciativa graciosa do Senhor na minha vida. Venha na minha vida, Deus, e derrame graça. E por que Deus precisa derramar graça na sua vida, meu querido? Porque você é terrível, eu sou terrível, nós somos pecadores miseráveis. Se Deus não tiver misericórdia de nós e vir sobre graça, você será um péssimo marido, uma péssima esposa, seremos péssimos cristãos, seremos terríveis em tudo. Mas Deus inicia com a sua graça para trazer bênção sobre nós. Ele vai te dar toda a palavra, ele vai ser a luz, ele vai manifestar a luz para os seus caminhos, a luz que vem pela palavra. O conhecimento da lei de Deus te iluminará, meu querido irmão. Você verá um mundo novo, onde a vontade de Deus será aquela que você buscará. Você quer conhecer aquela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você se dirige para lá, você quer viver para ela, porque a vida agora começa a ter um sentido, e o sentido é agradar ao Senhor, sabendo o que Ele requer de você. Você faz
faz com prazer. Você obedece, meu irmão, com prazer, porque, meu irmão, é Deus movendo na sua vida. A sua conduta, portanto, ela vai ser aprovada diante do Senhor, não porque você é perfeito, mas porque você quer ser perfeito como o Pai Celeste, porque você quer ser santo como Ele é santo, porque você quer seguir o caminho proposto dessa palavra, você quer mudar a sua vida verdadeiramente, você quer ser o bom perfume de Cristo, você quer ser o santuário do Espírito de Deus, você quer ser diferente, meu irmão, você quer ser um pregador da justiça. A sua conduta aprovada vai ser uma resposta diante de todos aqueles que estão ao seu redor, porque a profecia, meu irmão, ela será cumprida. E não há profecia maior do que essa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Da mesma maneira que vistes esse Senhor Jesus subir, disse os anjos, vereis o Filho do Homem voltar em poder e grande glória. A profecia foi dada, meu querido. E uma coisa eu sei, com exatidão ela será cumprida. E Deus vai cumprir aí a grande verdade, meu irmão, que tem que ser vivida por nós, que é: qual é o seu destino final? Que o seu destino final, meu irmão, seja a morada eterna com o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que salvou Abraão, aquele que salvou Noé, aquele que salvou Moisés, aquele que salvou Davi, aquele que nos salvou, Jesus. Que nós possamos estar sempre com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, meu querido, vamos orar. Quero convidar você a colocar a sua vida e família na presença do Senhor.